O problema do hantavírus parece estar sob controle, tá? As pessoas que estavam no navio já foram desembarcadas e já foram encaminhadas para os seus países. Todo mundo vai fazer quarentena em cada país próprio, né, de forma que evite a proliferação do vírus. E como o vírus tem um período de incubação de 22 dias, provavelmente esse pessoal todo ainda não está transmissível. Então, mesmo as pessoas que saíram do navio antes de entrar em quarentena, elas não tiveram capacidade de transmitir para outras pessoas. O grande desafio para a gente agora vai ser até o final do mês. Se até o final do mês de maio não tiver nenhum caso novo de hantavírus, acabou, já era, não vai ter pandemia, a coisa foi controlada, né? O desafio é se acontecer esse tipo de coisa, porque isso vai indicar a segunda geração de transmissão. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse caso aqui, mas antes de mais nada, deixa eu deixar todo mundo calmo, tranquilo, não vai haver pandemia. Dessa vez a coisa foi identificada muito no início. É perigoso se você tiver sintomas e vai no médico e coisa e tal, é perigoso, mas é muito pouco provável ter epidemia dessa vez, alguma coisa como a Covid, né? Também teve o caso aqui, ó, Minas Gerais confirma uma morte por hantavírus. Teve também 2 casos no Paraná. Gente, hantavírus, a espécie normal dele acontece de tempos em tempos mesmo aqui no Brasil, em vários lugares, tá? Mas essa aqui, ela é lógico, é mortal, é perigosa, mas você pega do rato. Se você mora em cidade grande, a menos que você more perto de um lugar que tenha muito rato e coisa e tal, você não tem risco, tá? É mais o pessoal que mora em fazenda, que mora no interior, que às vezes tem contato com rato, ou limpar chiqueiro, limpar coisa no mato e coisa e tal. Aí você pega antavírus, você pega do rato, você não pega de outra pessoa. O problema deste antavírus específico lá do cruzeiro, que é problemático, é porque está passando de pessoa para pessoa. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Maranata, Ora Vem Senhor Jesus, Imbecias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Vamos começar com a história. Vocês sabem, eu já contei o início dessa história, um navio de cruzeiro que saiu lá de Ushuaia, no sul da Argentina. Parece que um senhor que era da Holanda, que foi o primeiro que acabou morrendo, ele era um observador de pássaros, e daí ele foi num lixão que tem lá na região da Argentina, que é um local que o pessoal que gosta de ver pássaros costuma ir, porque costuma dar muito pássaro por lá, e ali ele teria tido contato com o hantavírus, mas não com uma cepa qualquer do hantavírus, mas uma cepa mais perigosa chamada hantavírus do Andes. Não é essas que tem aqui no Brasil. As que tem aqui no Brasil você só consegue pegar elas do rato, direto do rato. Se você respirar fezes de rato, esse tipo de coisa, né? Às vezes partículas no ar, mas você tem que ter contato com ratos, né? Então, mas essa cepa dele já teve no passado transmissão de gente para gente. E aí o que aconteceu? Esse cara pegou esse hantavírus lá na Argentina e o hantavírus ele tem um período de incubação de 22 semanas. O que é esse período de incubação? O vírus entrou no seu organismo. Inicialmente, ele começa a se reproduzir dentro do seu organismo, mas tem muito pouco vírus ainda. Então, o seu organismo nem percebe que você está contaminado. Ele começa a crescer dentro do seu organismo. Quando você começa a desenvolver sintomas, geralmente também é o momento em que você passa a contaminar outras pessoas, porque é justamente quando você já tem uma carga viral muito grande. Então, esse período inicial, que é de aproximadamente 22 dias, a pessoa não tem sintoma nenhum. Então ela não tem sintoma nenhum, mas ela também não está transmitindo para outras pessoas. Só que nesse período ele entrou no cruzeiro que ia fazer o passeio lá na Antártida e coisa e tal, e acabou contaminando outras pessoas, começou a passar mal no passeio, e acabou contaminando outras pessoas no passeio. Tá? Aí, quando teve o primeiro problema, quando ele morreu, estava passando mal e morreu, coisa e tal, o pessoal não sabia ainda que era de vírus, né? Então, algumas pessoas, aqui nessa reportagem aqui, fala que algumas pessoas desceram aqui nessa ilha que tem aqui, Santa Helena, aqui no dia 4 de abril, dia 11 de abril, né? Desceram aqui, inclusive uma outra mulher que estava passando mal pegou ou talvez foi aqui nessa outra ilha aqui, pegou um avião para Joanesburgo para tratamento porque estava passando mal, né? Essa mulher acabou morrendo também, e ela foi contaminada do primeiro caso, né? Primeiro caso.
Repara que bate a data, porque o cruzeiro começou no dia 1º de abril, aqui dia 24 de abril. Então é o tempo justamente da pessoa ter a incubação do vírus e a pessoa começar a ser transmissível de novo, né? Então agora o pessoal fez aqui a repatriação de todo mundo, foi todo mundo para os seus países, e a gente tem alguns que estão testando positivo. Então tem um americano e uma francesa que testaram positivo para o hantavírus. Então esses estão tendo cuidado redobrado, mas todos os outros passageiros também precisam ficar em quarentena pelo menos por 22 dias, pelo menos, no mínimo. Estão recomendando 45 dias de quarentena o pessoal, porque, né, pode ser que, né, a pessoa demore um pouco mais ou demore um pouco menos e coisa e tal. Então 45 dias seria o ideal de quarentena para saber se a pessoa desenvolve os sintomas, né? Então tá todo mundo sendo testado e coisa e tal, e os franceses foram lá para a França. A pessoa que está doente vai imediatamente para o hospital Bichat, que é uma... 4 estão ainda testando negativo, então o compatriota que testou positivo continua em estado em cuidado intensivo, em condição estável, tá? Então outros que estavam também, que compartilharam o voo com uma pessoa que estava doente, vão fazer também um processo de isolamento no hospital e vão aguardar também para fazer teste para ver se tem a doença. Até porque para fazer teste é importante isso. Enquanto, nesse período de incubação, o teste não pega também não, tá? Porque você tem pouco vírus no seu corpo. O vírus acabou de entrar, ele ainda está crescendo lá dentro. Então, você não, se fizer teste, não vai dar positivo. Só depois que pode dar positivo. Então é importante você ter justamente essa quarentena. Mas aparentemente, como a coisa foi num cruzeiro e o pessoal controlou, fez a quarentena rapidinho depois, a situação deve ficar mais normal. Não acredito que vai gerar uma pandemia como aconteceu das outras vezes, né? Os americanos também, ó, 2 passageiros do navio americanos que foram expostos ao hantavírus mortal estão no hospital de Atlanta para avaliação e de lá serão transportados para o hospital da Universidade de Emory, que é especializada nisso. Os oficiais dizem que ambos estão assintomáticos, mas estão seguindo os controles lá do CDC, né, que é o Centro para Prevenção de Doenças, né? Então é como é que o pessoal está organizando. É por isso que eu falo, não deve ter nada. O problema na China é que esse negócio começou e ninguém queria assumir a culpa. Aí foi deixando, foi crescer, quando viu já tinha milhares de pessoas ali naquela província chinesa lá, e aí não tem mais controle. Aí depois que chega um número grande, você perde o controle. Aqui não, a gente está falando de 3 aqui, 2 ali, não sei o que lá. Tem 9 pessoas que se sabe estão contaminadas a partir do navio, 3 faleceram, infelizmente, e tem outros 100 que estão em observação, que não foram contaminados, mas estão em observação porque podem ter sido contaminados e coisa e tal, né? Tá aqui o relatório do CDC até o momento, a situação é essa, tá? E, bom, agora a grande dúvida que o Dr. Stephen Quay coloca aqui é o seguinte: parece que todos os casos até aqui das pessoas que estão infectadas tiveram contato com o cara original. Então, ou seja, foi o holandês que pegou o hantavírus no lixão e ele passou para as outras 8 pessoas. Então você sabe que são 9 pessoas no momento que a gente sabe que estão contaminadas, né? Então só tem um caso de transmissão de humano para humano, que é desse holandês para essas 8 pessoas que estavam no navio. Agora, o problema é que leva 13 dias para começar a aparecer os sintomas, né? Então a próxima geração de casos deve acontecer entre o dia 19 e 22, que seria a geração 2 dessa contaminação, né? E aí é que é a grande dúvida, se vai acontecer alguma coisa aqui. Esse é o lado de monitoramento, eles estão recomendando 42 dias de monitoramento para ver se não aparecem outros casos aqui, né? E essa é a nossa dúvida. Se aparecerem mais casos aqui, não quer dizer que seja o fim do mundo, mas indica que pode ter mais problemas, né? Pode ser que eles perderam o controle. Aqui, por enquanto, está tudo controlado, tudo levando até o passageiro original que gerou o problema, né? Aqui aquela que saiu do navio mais cedo, um caso confirmado na Suíça, um caso de contato próximo, enfim, todos esses aqui estão ligados àquele passageiro inicial que teve problema lá no cruzeiro. Então essa é a situação. Por enquanto não temos problemas maiores, mas a gente tem que observar até o final de maio. No final de maio a gente vai ter a confirmação se teve a geração 2.
se essas pessoas que foram infectadas a partir do infectado original também transmitiram para outras pessoas, e aí a situação fica um pouco mais grave se for o caso, né? Mas ainda controlável, porque os números ainda são pequenos. Aí tem gente se preocupando porque surgiram informações, parece que no Paraná morreram 2 pessoas também, em Minas Gerais teve uma confirmação de morte por antavírus, mas lembra, esse antavírus aqui não é o antavírus dos Andes, não é essa cepa específica que pula de pessoa para pessoa. Esse antavírus aqui é um antavírus que você só pega do rato, então assim, é menos, não é que não seja grave não, tá? Se você pegar esse antavírus aqui, você tem que correr para o médico sim, porque é muito risco de você morrer, mas você não vai passar esse antavírus para outra pessoa. Você pegou do rato e não passa para outra pessoa, né? Os sintomas são, na fase inicial, febre, dor nas articulações, dor de cabeça, dor lombar, dor abdominal e sintomas gastrointestinais. Mais adiante, quando começa a fase cardiopulmonar, você começa a ter uma respiração acelerada, dificuldade de respirar, febre de novo, aceleração de batimentos cardíacos, tosse seca e pressão baixa, né? Ou seja, dá para confundir com uma gripe, dá para confundir com outros problemas mais simples, né? Mas lembrando mais uma vez, se você tivesse sintomas, muito provavelmente não é antavírus, a menos que você estivesse no cruzeiro lá, que você tenha estado no barco lá, não é nada demais, né? Então essa é a situação. Por enquanto a coisa está sob controle, mas temos que prestar atenção no que vai acontecer agora no final de maio. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.